O guerreiro silencioso, os segredos de Sun Tzu para dominar qualquer situação. A pessoa mais temível em qualquer batalha não é a mais agressiva, nem a que demonstra maior ferocidade. É a mais serena. Essa revelação pode parecer paradoxal, mas foi precisamente o que compreendeu Sun Tzu, o estrategista militar mais influente da história chinesa, autor de A Arte da Guerra, invencível em incontáveis campanhas militares. O que tornou Sun Tzu imbatível não foi apenas seu gênio tático, mas algo muito mais profundo. Seu controle absoluto sobre a mente e as emoções. Ele criou um método de domínio mental tão sofisticado que seus adversários simplesmente não conseguiam competir com sua serenidade. Neste conteúdo, você descobrirá os 4 fundamentos que Sun Tzu utilizava para manter a tranquilidade, mesmo diante do perigo extremo, e como implementar esses mesmos fundamentos nos desafios do cotidiano contemporâneo, desde uma negociação complexa no ambiente corporativo, até conflitos familiares intensos, porque, ao final, quem preserva a serenidade comanda a situação. Quando alguém te confronta ou te desafia de maneira hostil, o que ocorre em seu organismo? Seus músculos se tensionam, seu pulso acelera. A irritação começa a emergir, e antes que você perceba, já está completamente imerso na turbulência emocional. Essa é a cilada que Sun Tzu compreendia perfeitamente. Ele sabia que quando você se permite ser dominado pelas emoções do instante, perde o comando da circunstância. E, mais crucial, perde o comando de si próprio. O primeiro fundamento de Sun Tzu para triunfar em qualquer embate não tem relação com agressividade ou destreza. É sobre algo mais essencial: distanciamento emocional. Distanciamento emocional é a habilidade de se desconectar do que você está experimentando, de contemplar suas reações internas, sem se permitir ser arrastado por elas. Sun Tzu descrevia isso como observar uma batalha do alto, como se fosse uma águia sobrevoando o campo. Ele não se transformava na ira ou no temor. Ele simplesmente percebia essas emoções emergindo e as deixava fluir. E é esse ato simples de não se fundir com a emoção que transforma tudo. Parece elementar, mas a maioria de nós sucumbe à armadilha de se tornar a própria emoção. Quando alguém te ofende, o que você declara? Eu tô irritado. Ou pior, eu sou a irritação? Você se deixa absorver por ela, e isso termina orientando suas palavras, suas atitudes escurras. Sun Tzu, por sua vez, adotava uma postura completamente distinta. Ele reconhecia a irritação, mas não se deixava subjugar por ela. Ele simplesmente afirmava: eu estou percebendo irritação neste momento. Essa sutil diferença cria um intervalo entre você e a emoção, oferecendo-lhe a oportunidade de responder de forma inteligente, não impulsiva. E como você pode começar a implementar isso imediatamente? Quando experimentar emoções intensas durante qualquer tipo de embate, mesmo que seja uma conversa mais básica, execute um exercício mental. Apenas pause por um instante e diga para si mesmo: eu reconheço que estou experimentando irritação, ou estou experimentando frustração. Esse ato simples de nomear sua emoção cria um espaço entre você e ela. E com o tempo, esse espaço vai se ampliar, concedendo-lhe mais domínio. O segredo não reside em negar ou reprimir o que você sente, mas em não ser governado por isso. Quando você se desapegar emocionalmente do embate, a tempestade dentro de você começa a se acalmar, e é então que você começa a ter o verdadeiro poder sobre a circunstância. A maioria das pessoas ingressa em um embate, sem saber o que aguardar. Elas reagem improvisadamente, tentando se defender no calor da hora. Sun Tzu fazia o contrário. Ele acreditava que para manter a tranquilidade, você precisa saber o que está se aproximando, antes que se manifeste. Esse é o segundo fundamento: percepção estratégica. Sun Tzu chamava isso de conhecimento prévio, a capacidade de perceber os movimentos do adversário, antes mesmo que ele os realize. Não se trata de telepatia, mas de reconhecer padrões, porque por mais sofisticados que sejamos, os seres humanos reagem de maneira previsível quando estão sob tensão. A ira segue rotas repetidas. O medo restringe as opções. A impaciência expõe vulnerabilidades antes de suas campanhas. Sun Tzu estudava os inimigos. Observava como se comportavam, como reagiam ao estresse, quais estratégias preferiam. Ele não deixava nada ao improviso. Em sua vitória mais célebre contra o general Zhao Ku, Sun Tzu sabia que Zhao era arrogante, impulsivo e confiava excessivamente em ataques frontais. Então ele fingiu uma retirada, atraindo o inimigo para uma emboscada preparada. Ele venceu antes mesmo de combater, porque já sabia o que esperar. E como você pode aplicar isso em sua existência? Simples. Antes de ingressar numa conversa desafiadora, pare por meio minuto e se questione 3 coisas. Primeiro,
Qual é o estado emocional provável dessa pessoa? Segundo, do que ela realmente necessita com essa interação? Terceiro, quais são as 3 reações mais prováveis que ela pode ter? Responder essas questões prepara seu cérebro para o que está por vir. Isso reduz o impacto da surpresa emocional, que é o que costuma nos desestabilizar. Quando você antecipa, o corpo não ingressa em modo de alarme. Em vez disso, ele se prepara com concentração e lucidez. Isso é algo que até os negociadores de crises das forças especiais fazem. Antes de qualquer diálogo, eles analisam o perfil emocional da pessoa, revisam comportamentos anteriores e traçam os possíveis caminhos da conversa. Com isso, eles mantêm a tranquilidade mesmo nas situações mais explosivas, enquanto todos ao redor estão à beira do colapso. Antecipar não é controlar o outro, é conhecer o terreno antes de caminhar nele. Quanto mais você compreende os padrões emocionais das pessoas, menos você se surpreende e mais você mantém a tranquilidade. E essa tranquilidade, em um mundo caótico, é uma das maiores formas de poder. Sun Tzu sabia que a respiração era a conexão entre o físico e o mental. Ele observava que no instante em que seus adversários sentiam temor ou ira, a primeira coisa que se alterava era o ritmo da respiração. Tornava-se acelerada, superficial, irregular. E essa desordem respiratória era o prenúncio do desequilíbrio mental. O terceiro fundamento do seu método é respiração consciente. Durante as batalhas, Sun Tzu não apenas controlava suas estratégias, mas também cada respiração. Ele compreendia que quem controla a respiração controla o estado emocional. Isso não era um detalhe técnico, era uma ferramenta em seus treinamentos. Ele praticava táticas enquanto mantinha uma respiração profunda e cadenciada, porque quando o corpo respira com tranquilidade, a mente permanece lúcida mesmo em meio ao caos. E isso não é filosofia antiga. A ciência contemporânea confirma. Quando você respira de forma lenta e controlada, ativa o sistema nervoso parasimpático, o mesmo sistema responsável por acalmar o organismo e restaurar o equilíbrio. Já a respiração acelerada aciona o modo de luta ou fuga, inundando o cérebro com hormônios do estresse, que obscurecem o raciocínio. Sun Tzu desenvolveu uma técnica simples, mas poderosa. Antes de um momento decisivo, ele fazia uma única respiração consciente. Inspirava profundamente pelo nariz, contando até 5, segurava brevemente, e depois expirava pela boca, contando até 7. Esse ciclo simples colocava seu corpo e sua mente em harmonia, criando um instante de tranquilidade dentro da tempestade. Você pode usar exatamente essa técnica hoje, em uma reunião tensa, numa discussão com alguém querido ou antes de dar uma notícia difícil. Basta uma respiração consciente. Inspire pelo nariz por 5 segundos, segure e expire pela boca por 7 segundos. Mesmo um único ciclo já é suficiente para diminuir a tensão e clarear os pensamentos. Repita 2 ou 3 vezes, e você verá o efeito se espalhar por todo o seu organismo. Respirar, assim, é como acionar um botão interno de reinicialização. É um lembrete de que, por mais agitado que o mundo ao redor esteja, você tem o poder de criar paz dentro de si. Para Sun Tzu, essa tranquilidade era a base da vitória. Para nós hoje, é a base de uma vida mais lúcida, mais centrada e mais poderosa. Imagine estar no centro de um embate intenso. Emoções à flor da pele. Palavras cortantes, tensão no ambiente. A maioria das pessoas nesse cenário reage automaticamente, querem vencer a discussão, provar um ponto, ferir de volta. Mas Sun Tzu fazia diferente. Ele não lutava para vencer o ego. Ele lutava com um objetivo claro. E é isso que torna o quarto fundamento tão poderoso. Ação com intenção. Sun Tzu acreditava que agir sem um objetivo definido era o mesmo que lutar às cegas. Seus adversários muitas vezes ingressavam nas batalhas, tomados pela ira, pela necessidade de mostrar força, pelo medo de perder. Já Sun Tzu tinha um foco específico. Ele sabia exatamente o que desejava com cada movimento, cada decisão. Ele escrevia: o estrategista não deve ter a intenção de atacar primeiro, mas sim permanecer centrado em seu objetivo maior. Essa clareza de intenção é o que impedia Sun Tzu de ser arrastado pela tempestade emocional. E nos embates modernos, isso é ainda mais necessário. Quantas discussões você já viveu, que começaram com um motivo real, mas logo se perderam em acusações, ressentimentos do passado e mágoas acumuladas? Isso acontece quando ninguém lembra mais o porquê da conversa. Quando a intenção se perde, tudo vira caos. A solução está em uma prática simples, que vem direto da filosofia de Sun Tzu. Antes de ingressar em qualquer conflito, seja uma conversa difícil, uma reunião tensa ou até uma mensagem delicada,
Pare um instante e pergunte a si mesmo: qual é o meu verdadeiro objetivo aqui? Responda com uma única frase. Algo direto e claro, que sirva como âncora emocional. Pode ser: quero resolver esse mal-entendido sem causar mais dor. Ou quero defender meu ponto sem desrespeitar ninguém. Ou até quero proteger minha paz durante o embate. Quando as emoções começarem a subir, repita essa intenção mentalmente. Isso te mantém ancorado, te impede de agir por impulso. Suas palavras e ações passam a servir a sua intenção, e não o seu ego ferido. Ter uma intenção clara não significa ser frio ou indiferente. Significa que suas emoções passam a trabalhar a favor de algo maior, e não mais contra você. Esse foco transforma qualquer embate em algo que pode construir, em vez de apenas destruir. Sun Tzu entendia isso com profundidade. Ele não era tranquilo porque era insensível. Era tranquilo porque tinha clareza. E essa clareza vinha da intenção. Quando você sabe por que está lutando, você escolhe quando lutar. E mais importante ainda, escolhe quando não lutar. O verdadeiro poder não está em vencer embates, está em transcendê-los. Sun Tzu descobriu isso milênios atrás, que a maestria na arte da estratégia não era sobre derrotar o outro, mas sobre dominar a si mesmo. Seus 4 fundamentos: distanciamento emocional, percepção estratégica, respiração consciente e ação com intenção. Não são apenas táticas de batalha, são caminhos para uma vida mais consciente, centrada e livre. No fundo, o que ele nos ensinou vai além da guerra, do conflito ou da vitória. É uma filosofia de vida, baseada em não se apegar às emoções passageiras, em ver o mundo com clareza e agir com intenção. É o mesmo ensinamento presente no confucionismo, na ideia de harmonia interior, e no taoísmo, com o conceito de Wu Wei, a ação sem esforço que flui com o ritmo natural da vida. Hoje vivemos cercados de embates. Redes sociais, trânsito, política, relacionamentos, tudo parece querer provocar uma reação imediata. Mas a pessoa verdadeiramente poderosa nos tempos modernos não é a que grita mais alto, nem a que bate mais forte. É a que permanece serena enquanto todos perdem o controle. É a que escolhe com sabedoria onde vale a pena gastar sua energia. E onde o silêncio é a resposta mais nobre. Quando você começa a dominar esses fundamentos, descobre algo curioso: muitos conflitos simplesmente desaparecem, porque eles só existiam dentro de você. E ao transformar a si mesmo, você muda a natureza do mundo ao seu redor. Assim como Sun Tzu, você deixa de ser apenas alguém que enfrenta batalhas e se torna alguém que as transcende. Esse é o caminho, não da força bruta, mas da força interior. Se essa mensagem ressoou com você, leve um momento para respirar fundo e lembrar que o verdadeiro controle não vem da força, mas da consciência. Se quiser continuar explorando sabedorias como a de Sun Tzu e outras formas de ver o mundo com mais clareza, intenção e equilíbrio, considere se inscrever no canal aqui.